Então, para a gente começar esse tema sobre como elevar a nossa vibração e do porquê, né, elevar a vibração, primeiro eu quero explicar para vocês que cada pessoa, ele é feito de vibração, de frequência, né? Nós temos essa parte que parece muito sólida, mas para além da nossa pele, dos nossos órgãos, do que a gente consegue apalpar, a gente tem um campo de vibração, um campo de frequência. Então tudo que a gente utiliza na vida, tudo que a gente consome, tudo que a gente toca, tudo que a gente sente, é feito de vibração também. Alguns são feitos de energia mais condensada, outros de energia menos condensada, mas tudo é feito de vibração. Algumas coisas têm vibração mais elevada, outras têm vibração menos elevada, certo? Então a gente vai começar a entender como que a gente pode ter a vibração mais elevada, tá bom? Então isso vai influenciar muito a sua vida. Tudo na sua vida, na verdade, vai ser influenciado se você está em alta vibração ou se você está em baixa vibração, né? Muito bem, boa noite, boa noite. Bom, eu pensei em várias coisas aqui para trazer para vocês, mas primeiro é importante você entender que para você sustentar uma alta vibração, é importante você criar uma estrutura na sua vida. É importante você entender que não é algo que você vai fazer uma vez por mês. Ah, eu vou levar minha vibração uma vez por mês. Eu vou fazer algo para levar minha vibração uma vez por ano. Não. O ideal é que você tenha práticas diárias para elevar a sua vibração. Quanto mais você conseguir elevar sua vibração, mais saúde você vai ter, mais abundância você vai ter, mais felicidade, mais amigos, mais facilidade. O universo todo vai te ajudar, porque tudo que acontece na sua vida, ele vai ser medido, ele vai ser cocriado a partir da sua vibração. E quanto mais você eleva essa vibração, você vai também modificar a vibração coletiva, né? Porque o meu campo energético, o meu campo vibracional, ele interage com o campo vibracional de todas as pessoas do mundo, né? Eu posso estar interagindo agora com as minhas moléculas, né? Elas estão sempre pulando. Para quem já é Theta Healer e fez o curso avançado, no curso avançado a gente ensina, né? E vocês aprendem a meditação de expansão, onde a gente entende como a minha molécula interage com a molécula da outra pessoa e do outro, de tudo que existe, né? De uma parede, de uma árvore, de uma pessoa que está lá do outro lado, lá na Austrália agora, de como ao mesmo tempo as minhas moléculas estão saltando, estão se conectando. Então, se eu consigo sustentar um campo de alta frequência, automaticamente eu vou ajudar talvez uma pessoa que está lá na Austrália, que talvez ela esteja com baixa frequência, mas quando ela acessa o meu campo ajuda ela a elevar a frequência. Tanto que existe um pesquisador, se eu não me engano o nome dele é David Hawkins, ele pesquisou muito a questão da frequência vibracional das emoções, entendendo que, por exemplo, coletivamente, né, no curso, por exemplo, Você e a Terra, do Theta Healing, Vaiana fala muito disso, de pensamentos, de vibrações, de emoções que baixam a nossa frequência e interferem também na rotação do planeta Terra, interferem na vibração da Terra como um todo, né? Então, preocupação, medo, ansiedade, culpa, vergonha, tudo isso são emoções, sensações, são situações que fazem com que a nossa frequência individual baixe e automaticamente quando a gente mede a frequência coletiva também cai, né? E ele foi vendo que nos últimos tempos de vida dele que ele pesquisou, ele viu que a frequência da humanidade aumentou em termos não do indivíduo, mas em termos coletivos, porque mais pessoas conseguiram elevar muito a frequência. Então, por exemplo, um ser considerado iluminado, a frequência vibracional dele é altíssima. Então, equilibra. Então, às vezes, um ser iluminado tem a vibração de 1000 Hz, enquanto um outro tem ali de 100 Hz, só que no todo vai aumentar a média mundial por causa dessas pessoas. Então aqui também é um chamado para que a gente possa aumentar essa média mundial de vibração, tá bom?
Então, o que é importante, gente? Então, primeiro é você entender que é uma prática, é um estilo de vida. E você vai começar a agregar coisas na sua vida que vão elevar essa vibração. A boa notícia é que grande parte dessas dicas é gratuito. Né? São elementos que você vai encontrar na natureza, maneiras de você se relacionar com você mesmo, de você lidar com as suas emoções, seus pensamentos. Quais livros você indica pra gente que é praticante e quer compreender essas questões? Boa pergunta. Olha, eu vou falar um pouquinho por aqui. Agora não me vem nenhum livro específico sobre esse tema, mas eu vou falar algumas coisas que talvez a partir disso você pode pesquisar, mas qualquer coisa depois eu dou uma olhada e indico vocês. Muito, gente, do que eu faço hoje, tudo que eu vou falar pra vocês eu pratico na minha vida. Muitas coisas vêm empiricamente. Ah, lembrei de um livro. Tem um livro que tá travando muito, pessoal, tá travando pra todo mundo. Se tiver bom pra vocês o áudio e a imagem, dá um joinha, tá bom? Pra eu saber como que tá bom? Então, assim, tem um livro, gente, que outro dia eu fui em Salvador e fui na livraria e fui dar uma olhada, que é um livro que ficou super famoso, chama O Milagre da Manhã. Vocês já ouviram falar? Aí, quando eu peguei o livro na livraria e comecei a ler, eu falei, nossa, gente, tudo que tá no livro eu faço, né? Por exemplo, ele fala pra acordar cedo, né? Da importância de acordar cedo. Eu, há muito tempo na minha vida, eu tenho essa prática de acordar cedo, né? E realmente é muito poderoso. Então, coloque aí, o primeiro item aí para elevar sua vibração é acordar cedo, né? Como eu sou uma yogini, eu pratico desde 2000 yoga e eu já sabia da importância, por exemplo, os yogins, eles falam da importância de você acordar às 5:30 da manhã, que é o horário perfeito, onde a vibração, a frequência da manhã, ela é muito elevada. Então, quando você acorda às 10 da manhã, a sua frequência, o seu dia já vai ser outro. Então, coloque aí no seu caderninho, o primeiro item para você elevar sua frequência e sustentar essa frequência elevada é você acordar cedo. Grata, Catita. Grata. Então, primeiro, acordar cedo. E é o que ele fala, né, para você aproveitar esse período da manhã. Então isso já tá na minha rotina há muito tempo de acordar cedo, né? E isso, gente, se você quando você acordar cedo, a gente tem até tem muitas questões, né, com acordar cedo, que a gente sabe que como aumenta o dia, né? Se você acordar cedo, mesmo para quem não tem tanto hábito, sabe como é bom, né? Que horas acordar cedo, você está perguntando? Olha, geralmente é bom você acordar, eu costumo acordar às 6 da manhã, né? Se você acorda às 5:30, melhor ainda, gente. 5 da manhã é horário que para os yogins é muito. A partir de 4:30, na verdade, eles já começam a acordar para fazer meditação, né? Um momento em que a sua mente ela está no estado que chama de sattva, que é de tranquilidade, de sabedoria. Então, o macaquinho da mente ele está muito mais tranquilo para você acessar o estado de meditação. É muito mais fácil, né? Para você acessar a sua intuição é muito mais fácil quando você acorda mais ou menos esse horário. Ela está falando aqui que no livro fala para acordar às 5 da manhã. Então, se você acorda às 4:30, 5, até se você acordar às 6, já é muito positivo se você tem o costume de acordar às 8. Então, se você já acorda 2 horas antes do que você está acostumado, você já ganha muito tempo no seu dia. Aí existem crenças de que você precisa dormir mais, de que você precisa dormir 8 horas por dia. Isso tudo são crenças, cada corpo é um, sabe? Eu, por exemplo, eu sempre me reprogramei antes de uma forma mais como com afirmações, que no yoga a gente já sabe do poder do pensamento da palavra, então eu usava essa afirmação, né? Mas você pode trazer como comando. Então, só de você, antes de dormir, você pensar, por exemplo, que eu vou dormir, por exemplo, supor que você vai dormir 6 horas por dia ou 5 horas naquela noite, porque você quer acordar cedo para começar o seu dia e atividades boas de manhã, é só você dar um comando para sua mente, se concentre e fala, olha, eu vou dormir tanto tempo e esse tempo vai ser suficiente para mim. Então isso, gente, eu já fazia antes assim, quando eu estava cansada, eu já me programava que eu ia dormir meia hora durante o dia e aquele meia hora já ia valer por 8 horas de sono e funciona. Então, quando eu vi esse livro, as dicas dele, eu falei, nossa, mas tudo isso eu já faço. E são coisas simples e que ajudam as pessoas. Então, o primeiro já fica aí a dica para acordar cedo. E aproveite esse momento de acordar cedo para você acordar e fazer uma meditação. Então, meditação, gente, ajuda a elevar sua vibração.
tá? Então, se você não tem o hábito de meditar, procure aí uma linha de meditação que você gosta. Eu, por exemplo, já pratiquei vários estilos de meditação que eu gosto muito. Eu sei que tem pessoas que são mais mentais, têm desafios, mas, por exemplo, a meditação do Theta Healing é uma meditação que até as pessoas mais mentais têm facilidade para fazer. Então, se você não conhece a meditação de Theta Healing, eu te indico a ir fazer o curso, a se aprimorar para você aprender a como acessar, porque quando a gente faz as meditações mais antigas, elas nem sempre você consegue de começo acessar a frequência teta, né, que é um estado de meditação mais profundo. Então, com a meditação do Theta Healing, você já consegue acessar esse estado teta, que é o momento em que você eleva a sua vibração, né? Então, isso já vai para um outro ponto importante para você elevar. Tem alguma meditação guiada? Olha, eu tenho uma em áudio que eu envio para os meus alunos. Eu não tenho mais no YouTube porque a Vaiana Staibo, a criadora do Theta Healing, ela pediu para as pessoas tirarem. Algumas pessoas têm permissão, tem pessoas que têm meditação no YouTube, mas não têm permissão. Então, como eu escolhi seguir a orientação da mestra e tirei, mas eu tenho ela em áudio e me escreve lá que eu posso enviar também. Tá? Quem quiser pode me escrever lá no Fluxo Natural também que eu posso enviar para você poder fazer de manhã a sua meditação. Então, acordar cedo, meditação. Outra coisa que é muito bom, até pegando esse gancho aí da meditação do Theta Healing, o que acontece? Rumi, para quem não conhece esse filósofo, Rumi, Sufi, ele já dizia que existe um lugar além do certo e errado, além do bem e do mal, né? E eu vou te encontrar lá, que é esse lugar onde a gente consegue vibrar no amor, na compaixão. E esse lugar, gente, é o estado teta, né? Então, quando você acessa essa meditação e você acessa esse estado teta, é um lugar em que você está numa frequência além do julgamento, além do bem e do mal. Então, se você quer elevar a sua frequência, é importante você soltar o julgamento. Eu sei que muitas vezes é até um desafio a gente identificar, será que isso que eu tô fazendo é julgamento? Sabe, toda a historinha que você conta pra você mesmo, sabe, tudo que você fala que é a sua perspectiva é um julgamento, porque aquilo é só a sua perspectiva. Não quer dizer que é a verdade mais elevada, que é realmente a verdade do outro, né? Então, quando a gente consegue acessar esse lugar de não julgamento, a prática da meditação, quando a gente se conecta com o nosso coração e a gente busca essa verdade mais elevada, a gente consegue sair do julgamento. Sempre quando a gente está julgando o outro, a gente baixa a nossa frequência. Tá? Então, é preciso praticar, é preciso praticar. Essa semana passada eu até fiz um curso sobre comunicação não violenta e é muito isso. Eu indico, por exemplo, para quem não conhece a comunicação não violenta, é começar a praticar, aprender, ler livro e praticar mesmo, porque isso vai te ajudar a sustentar vibrações mais elevadas, sustentar as virtudes de compaixão, de perdão e de você acessar esse amor mais elevado. E o Theta Healing ajuda muito porque vai te ajudar a entrar em Theta e você não só ficar no mental querendo entender o que é esse tal de amor incondicional, o que é essa tal da compaixão, mas você sentir no seu corpo como uma vibração, porque as virtudes são vibrações de alta frequência. Então, quanto mais você pratica se purificar, quanto mais você traz para você essas virtudes, esses conceitos na sua vida mesmo, que você consegue viver isso, mais a sua vibração eleva, né? Então, com o Theta Healing, a gente utiliza isso, a gente consegue trazer esses conceitos direto da fonte, né? Então, por exemplo, quando a gente fala compaixão, todo mundo sabe que é compaixão, né? Mas será que você sabe a definição mais elevada de compaixão? Será que você sabe sentir a sensação da compaixão mais elevada em você e pelo outro, em todas as situações, que independente do que aconteça, que você sabe como sustentar esse campo de compaixão, ou sustentar esse campo de amor incondicional, ou sustentar o campo do perdão, independente do que aconteça? Eu sei que às vezes olhando por esse lado pode ser um desafio, mas a gente pode chegar lá, né? Esse é um dos caminhos para a gente manter a nossa vibração elevada. E a maneira é a gente começar a entender, a gente trazer a partir da frequência cerebral teta o que é isso, o que é essa virtude. Então, quanto mais você ancorar virtudes no seu campo, mais você vai deixar essa vibração elevada, né? E falando um pouco sobre essa questão das virtudes,
como eu estava comentando com vocês, eu sou professora de yoga, né? Eu pratico há muitos anos. E no yoga existe um código de ética que chama Yamas e Niyamas. Nesse código de ética tem algumas coisas que fala para não fazer e outras a serem cultivadas, né? Então, e eu entendi muito que esse Yamas e Niyamas é uma maneira de viver a vida em que você eleva a sua frequência, né? Quanto mais você eleva a sua frequência, mais vitalidade você tem, mais energia você tem, mais fácil você despertar o seu máximo potencial e acessar estados de iluminação. Então, a primeira coisa que esses Yamas e Niyamas eles falam é algumas coisas para você não fazer. Por exemplo, não violência. Né, eu falo um pouquinho sobre a comunicação não violenta, mas é a não violência em todas as áreas da vida. A não violência nas suas relações, na maneira que você olha, na maneira que você fala, na maneira que você se movimenta, na maneira que você se alimenta. Como que é essa não violência? Então, quanto mais você tiver hábitos em que não exista violência ali, em qualquer nível, em que você tenha realmente hábitos que estejam conectados com a compaixão, que você se torne uma pessoa compassiva, mais você vai levar a sua frequência. E esses yamas e niyamas, ele tem mais de 5.000 anos, gente. Não, na verdade, minto. Isso daqui, na verdade, não é mais 5.000 anos. O Yamas e Niyamas tem mais ou menos 2.000 anos, porque ele foi codificado quando Patanjali codificou esses Yamas e Niyamas. Mas, na verdade, essa sabedoria já existia antes. Só que antes não tinha necessidade de ser escrita isso porque era algo natural. Depois, com o tempo, como se tornou um hábito a violência, foi necessário criar um código de ética, né? Mas isso sempre foi claro de que você viver sem a violência era realmente o ideal para você elevar sua frequência, né? Então, além disso, outras coisas que era importante é você trabalhar a sua sexualidade, de como você preservar a sua sexualidade, a sua energia sexual, não com uma repressão, mas você saber como utilizar da melhor maneira, você saber com quem, como trocar essa energia, como essa energia, ela pode potencializar a sua vibração. Tanto que dentro do yoga e dentro da cultura tântrica, eles sabem que quanto mais você consegue trabalhar a sua energia da melhor maneira, quanto mais você consegue reter essa energia, você vai utilizar ela para elevar a sua vibração, para você acessar estados de meditação mais elevado. Peraí, deixa eu ajeitar aqui que tá caindo o celular. Pronto. Então, isso já está dentro do código de ética. Então, por exemplo, olha na sua vida como que você lida com a sua própria sexualidade, como que você lida com a sua sexualidade nas suas relações, né? Você respeita o seu corpo, você troca a sua energia sexual com pessoas que estão na mesma vibração que você, porque, gente, a troca, o ato sexual, a gente troca nossa energia com o outro, tá? Então, se você está num relacionamento onde a pessoa tem baixa frequência, se vale a pena, se é uma pessoa massa que você tá ali, você ama e você quer ajudar ela a levar a frequência, massa. Mas se é um relacionamento que não tem nada a ver com você, que você talvez não tenha uma conexão com essa pessoa, cai fora, porque entenda que a sua frequência, se você está se relacionando com uma pessoa com uma frequência mais baixa, a tendência é você ceder a sua e o outro subir um pouco e você equalizar. Aí você tem que ver se isso vale a pena, né? Então, quando você tem relações sexuais de uma forma sem realmente um carinho ali, sem um amor, sem você sentir que vale a pena, simplesmente algo que vem a partir de uma carência, lembre-se que sua frequência vai se movimentar ali. Então, se não é algo que vem porque você realmente quer, isso, gente, sem julgamento, sem moralismo, mas que se você tá numa relação em que você não está por amor, que você não está se valorizando, sua frequência vai baixar. Então é importante você olhar nesse aspecto, né? Com quem que você está trocando relação, né? Vale a pena? Essa pessoa está te acrescentando ou ela está te tirando algo, né? Porque isso vai te influenciar. E lembre-se que a sua vibração vai afetar tudo na sua vida, tá? Vai afetar a sua abundância,
vai afetar tudo, né? Seu amor, suas relações. Então é muito bom a gente ver isso como que tá essa nossa energia, né? Em todos os níveis, tá? Ai, gente, calma aí. Tá alguém mandando mensagem aqui sem parar. Por isso que tá tremendo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Até aí tudo bem? Gratidão. Que mais? Outras coisas que é importante, né? A gente não cultivar hábitos do tipo de emoções de cobiça, de mentira, sabe? De roubo. Sabe aqueles códigos que tem nos mandamentos? É muito parecido com os códigos de ética, né? Então, tudo isso vai te ajudar a você manter sua frequência elevada. Então, você sustentar a verdade. Você sustentar a verdade dentro de você, sabe? É você sustentar a sua verdade, não impor no outro, mas sustentar o que é bom para você, sabe? Então, para mim, gente, é respeitar o campo do outro, respeitar, não permitir que o outro invada o seu campo, não permitir que o outro te abuse. Tudo isso vai te ajudar a você manter a sua frequência elevada. Tá bom? Eu vou começar a falar sobre... Antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esse desenho aqui atrás? Esse desenho, né, é um cubo do Metatron. Para quem não sabe, o Metatron, ele é um anjo. E ele é o meu anjo também, né? E então o meu irmão, ele trabalha com artes, ele faz mandalas e ele fez para mim. E eu deixei aquele aparecendo porque tem tudo a ver com o tema de hoje, porque as mandalas, os que a gente chama de yantra, os símbolos, eles podem também elevar a sua frequência, dependendo do que significa aquilo, né? Tem símbolos que podem baixar a sua frequência e símbolos que podem elevar a sua frequência. No caso aqui, o Metatron é um símbolo que eleva a sua frequência, né? Ele tem a frequência de anjo, né? Ele representa, ele tem partes ali da flor da vida, que é a geometria sagrada. Então, só de eu olhar, mesmo que eu não entenda, ou que eu não saiba o que é, só de eu olhar para esse símbolo, né, para esse desenho, eu estou elevando a minha vibração. Eu estou captando através do meu subconsciente tudo que representa aquilo, né? Através daquele arquétipo daquele desenho. Então, os arquétipos em si, eles influenciam, eles podem levar a nossa frequência ou abaixar. Então, não só é uma geometria sagrada, que você pode pesquisar os yantras do yoga, por exemplo, o desenho do Om, entre outros desenhos, tem o Sri Yantra, que é o grande yantra também. Eles podem fazer você elevar a sua vibração. Então, você pode pesquisar e encontrar algum que você goste, algumas mandalas que você goste, mas você pode também usar arquétipos. Por exemplo, só a imagem de uma águia é um arquétipo muito poderoso. Só de você olhar para uma águia, um desenho de uma águia, você já começa a liberar dopamina no seu corpo, sabe? Ele te traz uma alta frequência, ele te traz a energia da ação. Mas ao mesmo tempo, se você utiliza, por exemplo, o arquétipo de um rato, vai te trazer uma outra frequência, vai abaixar a sua frequência. Então, veja bem com que tipo de arquétipo você nutre a sua vida ou a vida dos seus filhos, né? É muito curioso a gente ver que no mundo infantil eles utilizam arquétipos bem fracos, por exemplo, rato, formiga. Não é um julgamento do animal, não querendo dizer que um animal é melhor que o outro, mas um arquétipo no nosso subconsciente, por exemplo, de pato, né? Você não vê geralmente desenho infantil com arquétipos poderosos como águia, ou quando tem um tigre, geralmente é um arquétipo em que o tigre ele é mau no desenho, sabe? Tipo, não se conecta com esse arquétipo da pantera do tigre porque ele é mau. E tudo isso, gente, é como começa a criar um subconsciente em que tem vibração fraca, né? Porque é mais fácil manipular. Entende? Então, por isso que com meu filho eu fico muito atenta ao que ele assiste, né? O que ele vê, né? Porque isso vai influenciar, porque isso vai direto para o subconsciente, porque é um arquétipo, é uma imagem, né? É uma vibração. Então, não só acessa o subconsciente, como acessa esse campo vibracional. Tem algumas perguntas assim, Tati, quais suas dicas para não permitir que o outro invada nosso campo? Tá. Olha, a dica para não permitir, primeiro é você saber como fechar o seu campo. Olha, você pode botar a intenção e fechar como um zíper na sua frente com a intenção de para fechar o seu campo. Lembrando que quando você eleva a sua vibração, então se eu tô com o meu campo muito elevado, nada que o outro fizer vai me acessar, não vai me atingir, sabe? Sabe aquela coisa que vem de baixo não me atinge? É isso mesmo, porque se eu tô com a minha vibração mais elevada,
A outra frequência mais baixa não é que o outro é baixo, não é que o outro é inferior a mim. Aquela frequência não acessa porque eu tô aqui, certo? Então, a melhor dica que eu posso te dar para você, para que o pensamento limitante do outro ou a frequência do outro não invada o seu campo, né? É lógico que assim, se ele estiver invadindo o seu campo fisicamente, você tem que dizer não. Você falar, não, epa, não. Né? É importante a gente ter ação. Mas se for em termos de vibração, de pensamento e de emoção, você pode sim elevar a sua frequência. Então, se eu sustento um campo de amor, não importa o que o outro pense de mim, aquilo não vai baixar minha frequência. Então, gente, é prática mesmo. A gente precisa. E o que vai te ajudar? É você começar a limpar no seu subconsciente, através do Theta Healing, por exemplo, tudo que está te impedindo de você sustentar essa frequência, né? Muitas vezes a gente tem desafios a gente acaba mantendo muita frequência do medo, da culpa, do ressentimento, porque essas vibrações abaixam a nossa frequência e nos ajudam a ficar perto da nossa família. Então, quando a gente eleva a família, a gente eleva o nosso campo, a gente acha que a gente vai se afastar de quem a gente ama. Então, vira e mexe, você fez um curso incrível, sua vibração elevou, você está feliz da vida, 2 dias depois acontece algo para abaixar essa frequência, porque no fundo você acredita que você precisa ter a frequência baixa para ficar perto da sua família. Então a gente acaba caindo nessas sabotagens do subconsciente, mas não precisa ser assim. Pelo contrário, você pode ser realmente esse norte aí para sua família, né? Para você elevar a sua frequência. O cancela, cancela, cancela também ajuda a você, por exemplo, pensar algo limitante que está baixando a minha frequência, cancela, 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 e pensar algo positivo também te ajuda, né? Então, assim, gente, você sustentar afirmações positivas vai te ajudar, sabe? Então, vamos supor que tem dia que eu sei que alguns alunos me escrevem, ai, Tati, não tô conseguindo entrar em teta, tô triste, aconteceu tal coisa. Gente, isso pode acontecer com qualquer um. Às vezes tem dia que a gente aconteceu algo. O que eu faço agora? Eu começo a repetir frases, mesmo que não seja a minha verdade, por exemplo, eu me amo, eu estou muito feliz, cada dia a minha vida está melhor, eu perdoo aquela pessoa, eu já perdoei, né? Eu agradeço, então a gratidão é muito boa. Então de repente eu tô repetindo afirmações que talvez eu nem esteja sentindo aquilo ainda. Mas quanto mais eu repito, mais aquela frequência, porque a palavra é frequência, então só de eu falar eu perdoo, só de eu falar eu agradeço, essa frequência chega em mim, porque é muito poderoso, né? Então eu já começo a mudar, de repente eu já tô bem e eu tô realmente sentindo aquilo. Aí eu consigo depois entrar em teta, dar o comando, fazer tudo que eu preciso. Mas só de você começar, aí eu tô começando a trabalhar o meu mental, então te ajuda. Então você pode ter, gente, cada um aqui tá me vendo, crie as suas próprias afirmações. Repita diariamente, sabe? Não deixe aquela vozinha ali tóxica começar a nutrir, sabe? Comece a nutrir o que você realmente quer. Então coloque na sua lista afirmações positivas, cultive, você pode repetir quantas vezes você quiser, você pode já acordar e já falar, gente, é muito bom o momento de acordar e de dormir, porque a gente está quase ali em teta, então são momentos muito poderosos de manifestação. Então se você já acorda pensando no limitante, com raiva, ou se você dorme pensando em coisa que não é boa, não é bom mesmo, porque a chance de você criar aquilo é muito grande, por causa da frequência que você já está antes de dormir. Tati, quando moramos em um lugar tão barulhento como São Paulo, como equilibrar? Às vezes eu sinto que super preciso me retrair para respeitar minha energia. Exatamente. O que acontece, gente? Não sei se você já ouviu falar sobre íons negativos. Eu conheci os íons negativos há muito tempo, né? Porque como eu virei vegana muito cedo, eu comecei a pesquisar esse mundo alternativo. Aí eu já aprendi os benefícios do banho frio. Coloque na sua lista aí banho frio, né? Banho gelado. E aí os íons negativos são essas energias que estão na natureza. Né? São íons, tem íons positivos e tem íons negativos. Os íons negativos, eles são muito benéficos. Então, eles são benéficos para o seu sistema imunológico, eles são benéficos para o seu bom humor, né? Eles te ajudam a manter o seu corpo alcalino. Então, toda vez em que quando você está em ambiente que tem pouco íon negativo, o seu corpo começa a ficar ácido, tá? Então, um ambiente, vamos dizer, uma cachoeira. Sabe quando você está no pé de uma cachoeira? Ali tem 1000 íons negativos, por exemplo, tá? Em média.
Num ambiente com ar-condicionado, tem 0 íons negativos. Então, numa cidade poluída como São Paulo, vai ter muito pouco íons negativos. Talvez se você for no Ibirapuera, tem um pouquinho mais, porque tem árvore. Então, quanto mais você está em contato com água, com natureza, a quantidade de íons negativos é melhor. E você pode observar que você consegue até respirar melhor, né? Quando você está na natureza, você parece que teu pulmão se expande naturalmente, né? Quando você está, por exemplo, no mar, quando você está na cachoeira. Sabe quando chove? Vem aquele cheirinho de terra molhada, você, né? Porque quando chove, quando tem uma tempestade, a quantidade de íons negativos aumenta muito. Então, aproveite aí na cidade quando chove e faça aí oração, chamado para ter muita chuva, né? Porque a água realmente eleva a nossa frequência. E talvez, eu não sei quem é do Portal do Despertar, mas a pessoa que me escreveu, talvez seja um momento de você fazer mudanças, né? Você pode começar a agregar para levar sua frequência. Por exemplo, eu morei em São Paulo há muito tempo e eu tinha vários hábitos para levar minha frequência, né? Eu praticava yoga todos os dias, né? Então fazia respiratório, fazia dia de frutas, fazia jejum. Mas chegou um momento que eu falei, nossa, eu não quero mais respirar esse ar. Eu quero poder dormir num lugar que tem silêncio, né? Eu mereço, meus ouvidos merecem isso, né? Então o silêncio ele é muito positivo, ele realmente aumenta a sua frequência. Então o que eu fiz? Eu falei, não, para mim deu de São Paulo, eu vou achar um outro lugar para mim e o universo me trouxe para o Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Talvez o seu lugar não quer dizer que seja aqui, mas talvez em algum momento dê o seu tempo de São Paulo, sabe? Talvez seja importante você nutrir outros momentos, outros locais da sua vida, né? Por exemplo, procure um lugar onde você consiga respirar um ar puro, um local onde tem muitos íons negativos para você respirar, tá? Então, assim, fique atento a essa questão dos íons negativos. Próximo, essa semana ainda faço uma postagem sobre isso, trazendo mais benefícios sobre os íons negativos, para você cultivar isso, né? Eu acho que hoje em dia eles até fazem um aparelhinho que produzem os negativos, né? Mas naturalmente, na natureza, ambientes que tem água, né? A água é muito poderosa, ela faz essa corrente energética muito grande. Então, que você possa ter no seu dia a dia, na sua vida, por exemplo, uma vez por semana eu vou pra praia, vai na cachoeira, sabe? Cultivar isso, né? Abre espaço na sua agenda para poder ter esse contato, porque a natureza, de uma forma geral, ela eleva a sua frequência. Gente, andar descalço na terra, você já equilibra todo o seu corpo, você libera tudo que não serve mais, sabe? E já equilibra o seu corpo. Então, assim, andar descalço vai elevar a sua frequência. Você tá na natureza, você respirar, você vê, só você vê o verde da natureza, eleva a sua frequência. Então, coloca na sua vida aí mais verde, mais natureza, né? Isso vai com certeza te ajudar muito, muito, muito. Então, gente, você está observando que a maioria das dicas que eu dei até agora é grátis, né? Você respirar, você procurar, você pode pedir uma carona para alguém, para a natureza, você não precisa gastar muito, sabe? Só que o que você precisa? Você precisa de disciplina. Você precisa se dedicar a isso. Isso é importante na sua vida. Se você quer co-criar uma realidade melhor, você precisa elevar a sua frequência. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Põe seu céu no silencioso. Pois é, sabe o que aconteceu, gente? Eu tô filmando com o meu celular e entrei aqui no Instagram no celular do meu marido e eu não sei mexer, por isso tá tremendo. Geralmente o meu não vibra. Mas eu tô salvando tudo, depois vou colocar no YouTube. Eu tenho aprendido a usar o termo frequência não compatível com a minha, até para sair do campo do julgamento. Frequência mais alta, frequência mais baixa. Pode ser também, mas na verdade a frequência alta e baixa tem mesmo, é uma medição, né? Então, isso, vamos dizer que seria uma observação, não seria um julgamento, quando a gente fala em termos de frequência, mas também é uma boa falar assim. Enviar amor incondicional, enviar amor é transformador, com certeza. Bom, se aí não chove nunca, precisa aí manifestar chover, né? É importante. Bom, eu não tenho mais algumas coisas aqui para falar para vocês. Bom, vamos lá. Sobre purificação, quem me acompanha sabe que eu passei o mês passado falando sobre detox. Então, o detox ele é muito importante para elevar sua vibração. Por exemplo, uma coisa simples. Sabe quando você tá todo suado e você toma um banho, você sente tipo, nossa, que gosto, que bom, que gostoso. Então, quando você limpa o seu corpo,
né? A água em si já vai te dar a sensação boa, mas quando você limpa, te dá uma sensação de bem-estar, de plenitude, de expansão, né? Então, limpar, gente, purificar o seu corpo vai elevar a sua vibração, tá? Então não é só tomar banho, escovar os dentes, limpar o corpo por dentro, porque nós temos também canais energéticos no nosso corpo. Então, você tem veias, você tem artérias no seu corpo que passam sangue, né? E você tem também veias e artérias energéticas, que no yoga a gente chama de nadis, né? Que são os meridianos, por exemplo, né? Falando em termos da acupuntura, da medicina chinesa. Nesses canais, nesses meridianos, passa energia. Então, quando a gente se intoxica com comida, quando a gente se intoxica com pensamentos limitantes, negativos e com emoções densas, a gente cria a gente deixa esclerosado também esses canais, sabe como entope de gordura as veias? A mesma coisa você pode entupir essas veias energéticas, então você tem ali um derrame energético. Isso pode até causar morte de alguém, né? Mas pode causar também muitas doenças. Então, esse detox que eu tô falando é detox em todos os níveis. É você começar primeiro a olhar suas emoções, porque a intoxicação emocional é uma das piores que existe. Então, você aprender a como lidar com as suas emoções, ter realmente uma educação emocional, sabe? Pesquise, procure, né? A gente faz muito com Theta Healing porque a gente começa a entender como ter vibrações mais elevadas, como ter pensamentos mais elevados, como lidar com as emoções, como liberar ressentimento, raiva, rancor, remorso, né? Todas essas emoções que trazem a culpa, né, que são muito densas, né, e a gente aprende a como trazer emoções mais elevadas, e então quanto mais eu consigo esse meu campo, né, energético circular, maior é esse meu campo, né, porque o que acontece? Nós temos, o nosso coração é o maior campo eletromagnético do nosso corpo. Cada parte do seu corpo tem um próprio campo ali energético, um próprio campo eletromagnético, mas o coração é o maior de todos, né? Então, se eu tô com alguma parte minha entupida ou com muita emoção estagnada, esse campo ele já não é mais tão amplo. Se eu tenho um campo amplo, se eu consigo expandir bem o meu campo eletromagnético, eu consigo manifestar com muito mais precisão tudo o que eu quero. Então, por exemplo, eu sempre manifesto os meus cursos, a quantidade de alunos para os meus cursos. E nem sempre acontece a quantidade que eu manifestei, às vezes é menor. Por quê? Porque nem sempre eu consigo sustentar o meu campo, ele não está amplo o suficiente para sustentar aquela minha manifestação. Hoje em dia eu tenho consciência disso, eu não fico assim, ah, é porque eu não consigo, eu não sou boa. Não, eu entendo que talvez aquilo não aconteceu porque o universo está me preservando de gastar uma energia que eu não tenho. Entende? Que eu só posso manifestar aquilo que eu sou capaz de sustentar. Né? Então, é muito importante a gente conseguir expandir esse campo eletromagnético para que eu possa criar. Então, se eu quero sustentar uma relação boa, eu preciso expandir o meu campo eletromagnético. Se eu quero, às vezes, sustentar um bom trabalho, uma boa profissão, eu preciso expandir esse meu campo eletromagnético, né? Então, é importante você ver como que está o seu campo eletromagnético. Você está conseguindo liberar essas emoções densas? Se não, escreve para mim que eu posso te ajudar também. O Theta Healing vem ajudando pessoas nisso. Então, além das emoções e dos pensamentos, que também a gente trabalha com o Theta Healing, da gente observar e cancelar o pensamento limitante, porque isso intoxica o corpo, é também olhar o que a gente está comendo, né? Então, é importante de tempos em tempos você começar a fazer detox, você começar a selecionar bem o que você come, né? A comer comidas cruas, comidas vivas, né? Naturais, né? Por exemplo, eu sou vegana e eu senti a diferença de quando eu não era vegana para quando eu me tornei vegana. Minha vibração mudou muito. É muito mais fácil sustentar uma frequência mais elevada. E eu observei isso em mim, né? Na prática, né? Então, experimente você começar a fazer sucos naturais de manhã. Eu faço todo dia um suco na centrífuga com vegetais e frutas e tomo esse suco centrifugado e fico um tempo antes de comer, né? Isso já me nutre, eu sinto meu campo se expandindo, eu sinto mais vitalidade, mais energia, a minha mente se torna muito mais plena. Então, convido a você a fazer o seu suco Nutri. No meu Instagram pessoal do Fluxo Natural, eu tenho ali nos destaques um monte de coisa que eu falo. E no feed também eu fiz muitas postagens, né? Falando sobre isso. Então, olhe para sua alimentação. Veja se a sua alimentação ela te traz energia ou ela tira energia. Porque se você come demais,
né? Ou se você come comidas de baixa frequência, por exemplo, comidas muito processadas, comidas que vieram também da morte de outros seres, isso tudo tem uma vibração de baixa frequência, né? Uma vibração que está conectada com o que eu falei, com a violência, né? Ou com toxinas. Veja se isso está na sua vida, porque talvez você possa começar a repensar isso, a trazer hábitos mais saudáveis, começar a adicionar alimentos que geram a vida, né? Para que você eleve a sua frequência nesse termos de alimentação. Isso vai te ajudar muito a elevar a frequência. Gente, vai te influenciar muito. Eu falo isso porque sempre que eu começo a rever a minha alimentação, a comer menos, né, mais frugal, a comer comidas mais vivas, nossa, eu me sinto outra. E mesmo quando vem os desafios da vida, eu consigo ter outra energia para lidar com isso, eu consigo ter outra energia para manifestar tudo que eu quero. Então, anota aí que vai te ajudar muito isso. E atividade física, principalmente atividades que estão conectadas com respiração, com meditação, né? Então, por exemplo, eu pratico yoga, então o yoga eu acho incrível para levar sua vibração. Eu gosto também muito de arte marcial, por exemplo, Kung Fu, que tem também essa questão com energia, com vibração, com meditação. Pratiquei um tempo, né, Kung Fu, gosto muito. Mas se talvez não é a sua yoga nem Kung Fu, se você gosta de correr, massa, o importante é você gerar energia, movimentar, liberar o que não serve mais, sabe? Te ajuda a liberar toxina, te ajuda a liberar pensamento que não é bom, né? E faz o seu corpo ter mais força, mais vitalidade, sabe? Atividades que vão trazer flexibilidade é muito boa para elevar sua vibração, porque faz realmente circular tudo pelo corpo. Então, fica aí a dica também para você fazer. A gente tem mais um tempinho aqui, né, pessoal? Eu só um pouquinho antes de acabar o tempo eu vou terminar para poder salvar essa live, porque me falaram que se conclui a gente não consegue mais salvar. Aconteceu isso da outra vez. Muito bem, que mais, gente? Então, o que é importante? Outra coisa que é bom, som. Você pode utilizar som para levar sua frequência, por exemplo, som de tigela de cristal, mantras, né? Eu gosto muito de mantras, eu pratico muito mantra, até por causa do yoga. E realmente eleva, porque a palavra, gente, as palavras, elas têm vibrações. Então, utilize palavras que vão elevar sua vibração, como mantra, como sons, né? Como frequências, mas também no seu vocabulário. Tire aí palavras de baixa frequência, comece a trazer uma comunicação positiva, uma comunicação que agrega, que traz amor para sua vida. Isso vai te ajudar também a levar a sua vibração. E outra coisa que também vai te ajudar é essa questão desse autoestudo, né? De você se conectar aí com a sua pesquisa interna, né? Então, você ter autorresponsabilidade e se comprometer com o seu próprio processo, né? Então, ter disciplina, buscar se auto-superar e ter esse compromisso de entender que tudo que eu falei aqui, você precisa pôr em prática. Se você não pôr em prática, gente, a vibração não vai levar, não é assim, né? A gente pode sim, e a gente faz, eu faço isso, eu utilizo o Theta Healing para facilitar esse processo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem desafios em comer pouco, eu utilizo o Theta Healing para ajudar ela a entender qual que é a melhor alimentação dela. Mas ela vai precisar ir para ação e comprar bons alimentos, a realmente se nutrir de bons alimentos. A mesma coisa os pensamentos, né? E eu tô indo para São Paulo semana que vem. Vou dar o curso básico e avançado lá em São Paulo. Então, se você conhece alguém de São Paulo, por favor, indique. Se você tá me vendo que você ainda não fez, te aconselho, te indico fazer o curso para você aprender na prática também como limpar o que não te serve mais, o que tá te impedindo de você manter a sua vibração elevada. Vai te ajudar você a entrar em teta para você realmente manifestar os seus sonhos. Eu vou dar uma palestra também, gente, uma palestra aberta. Vai ser eu e a Manu sobre o propósito, lá em São Paulo, no dia 16. E também vou dar o curso Criança Arco-Íris. Esse curso é super lindo, Criança Arco-Íris. E a gente trabalha muito com essa questão da vibração. A gente pratica a leitura intuitiva mais amorosa. A gente aprende a como se conectar mais com os cristais, né? Com o primeiro plano, com os animais, com todos os planos de uma outra maneira, de um outro lugar. Porque a ideia do Criança Arco-Íris é realmente a gente elevar a nossa vibração. Para a gente se tornar arco-íris, que é uma vibração, né? Então, muitos de nós, né, somos índigo. Então, se você quer elevar sua vibração, é importante você começar a expandir
os seus dons potenciais aí de sentidos intuitivos, né? De eu ver além, é a telepatia, é o sentir além, né? É você ter mais controle, né? Nesse mental, em mover objetos, tudo isso é possível e a gente pratica no Crença Arco-Íris, a gente aprende como elevar nossa vibração. Então essa prática é muito positiva porque isso vai fazer bem não só para você, mas para sua família, porque quanto mais sua vibração está elevada, melhor vai ser para sua família e para o planeta, né, como um todo. Deixa eu só dar mais uma olhada se tem mais alguma pergunta. Meu filho já é um adulto, mas age como um adolescente, não consegue sair desse plano, é super inteligente, mas é imaturo. O que faço para ajudá-lo? Olha, esse não é muito o tema que a gente está falando aqui hoje sobre elevar a frequência, mas eu sinto que assim existe aí uma relação entre você e ele, né, Mari? Então precisa entender como que isso tá em algum nível, esse comportamento dele adolescente, que ele já é adulto, mas continua adolescente, em algum nível você está ganhando algo positivo aí. Em algum nível você está aprendendo algo, né? Por que será que ele não deixa de ser o filhinho da mamãe, por exemplo? Por que, que ele continua imaturo? Então, às vezes, o outro está manifestando algo, mas a gente pode transformar dentro da gente essa situação, ainda mais essa relação tão forte, né, que é de mãe e filho. Então, acredito que se você olhar e entender o que eu estou ganhando com isso, o que meu filho ser imaturo, de repente morar comigo ainda, ou ser adolescente, eu ter que tomar conta da vida dele e ajudar ele, o que eu estou ganhando com isso? O que de positivo isso me traz, né? Então, isso pode te ajudar a começar a entender essa relação entre vocês dois. Epa, peraí. Adoro andar descalço, sim, maravilhoso. Sentir merecedora do autocuidado. Para expandir o campo eletromagnético, devemos fazer a liberação de sentimentos. Quanto mais você libera sentimentos de baixa frequência, mais você vai aumentar o seu campo eletromagnético, tá? Todas as dicas que eu dei hoje vai aumentar o seu campo eletromagnético. Né, de você comer bem, de você começar a liberar essas emoções, de você se conectar, por exemplo, com imagens, com sons, tudo que você precisar, né, tomar banho gelado. Gente, banho gelado aumenta muito a vibração e o seu campo eletromagnético. Então, é um conjunto de hábitos, de ações diárias que vai fazer com que você, sabe aquilo, ninguém te segura, você pode tudo. É isso, né? É isso que a gente quer chegar, né? Mas é uma prática mesmo. A gente começa a adicionar, então precisa de disciplina, de dedicação, né? Deixa eu ver aqui, tem mais. Epa, peraí. Calma aí, pessoal. Me ajuda. Voltei, gente. Apertei algum botão errado aqui. Estou no processo de substituição dos alimentos, Tati, mas estou com desafios. Eu me enviei, né? Me sinto péssima quando como carne, sinto peso nos ombros. Olha, o ideal é que você não limpe também. Se você comeu, libera, não carrega a culpa. Mas você pode começar. Eu enviei para algumas pessoas que responderam aquele questionário algumas receitas, algumas dicas, né? Para ajudar nessa transição também. Então, se você quiser, me escreve que eu te passo também. Quero muito fazer a formação manifestando. Vanessa, eu tô te vendo lá, bora fazer. Joara, com essa coisa é meu curso favorito. É lindo mesmo, gente. Eu ensino como a gente acessar. Eu fiz uma experiência, né, com esse arco-íris, que eu ensino como a gente acessar outros planos da existência utilizando a frequência dos cristais, que ajuda a gente a se sutilizar, a gente a elevar muito. E aí a gente consegue se conectar com mentores, né, com mestres ascensionados. Então é super lindo esse curso, que esse curso vai ser o módulo para adultos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tá. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tá quase concluindo o nosso tempo, gente. Vou fazer assim. Antes da gente concluir, eu já dei os recados. Todo mundo anotou os recados aí de São Paulo. Do curso do básico avançado Crença Arco-Íris. Vai ter encontro de curadores. Então, se você é Tata Healer, entre em contato, vai ter encontro de curadores, vai ter palestra aberta, avisa os amigos, vamos chamar todo mundo. E eu quero fazer um ciclo de manifestação, vamos manifestar, tá bom? Gente, o Crença Arco-Íris, eu não tenho previsão de dar de novo, mesmo, não vou dar em Salvador
não tenho previsão. Então, se você sente chamado, manifeste, te vejo em São Paulo pra gente fazer lá, tá bom? Tô indo com todos os preparativos pra lá. Gratidão também. Então, vai ter todas essas atividades, a gente vai manifestar tudo isso. E antes da gente concluir, depois vocês podem sempre me escrever no meu Instagram pessoal, eu falo muito sobre isso, sobre essa questão da gente levar nossa frequência. Antes disso, eu quero enviar para vocês algumas reprogramações, vocês querem? Tá, então eu vou enviar para vocês primeiro a perspectiva mais elevada do que é vibração e do que é elevar a vibração. É a sensação de que você sabe como elevar a sua vibração com facilidade, que é fácil para você introduzir hábitos saudáveis na sua vida, em todas as áreas da sua vida, para que você possa elevar a sua vibração, de que é seguro para você elevar a sua vibração, mesmo que a sua família não eleve a vibração, que você sabe como se sentir unido com a sua família, crescendo, expandindo, elevando a sua vibração, mesmo que seus amigos e familiares não estejam fazendo o mesmo. Permite dizer para você que está permitido para você sustentar uma grande quantidade de energia, de virtude, de amor na sua vida, que você sabe como e que você se permite fazer isso agora. Respira profundo, sinta tudo isso chegando em você agora, da melhor e mais elevada maneira. Arrou. Muito bem. Que bom, pessoal. Então, assim, eu sinto de você, anota tudo que eu te falei, faz uma lista, cria aí a sua rotina, põe em prática, viva realmente elevando a sua vibração. Você vai sentir diferença, depois você me conta, tá? Porque vai fazer diferença sim, muita. Eu vejo isso na minha vida. Uma semana, sabe? Uma semana que eu comecei, que eu consegui comer bem, que eu já como bem, né? Comer melhor ainda, né? Isso já vai te ajudar, tá? Hoje eu vim até com esse anel que eu comprei outro dia, que é um anel que ele tem a caixinha de ouro, né? Então, o ouro, gente, prata, ouro, também te ajuda a elevar a vibração, né? A frequência do ouro é muito positiva, ela é muito curadora. Então, usar ouro no corpo também é muito bom, né? Que eu tava aqui com essa pedra também. Então,